Pessoal, nós vamos falar aqui dos slides relativo. Nós vamos falar dos slides relativo ao ponto 04 do pensamento econômico. Eu já coloquei à disposição de vocês as reflexões a respeito do pensamento de Adam Smith e de Karl Marx, que são dois autores muito importantes na seara econômica. São os autores. Adam Smith ele inaugura a teoria do livre mercado, que muitas vezes nós confundimos o capitalismo como um sistema econômico global, mas que o Adam Smith ele não está falando só do capitalismo, ele está falando de um capitalismo muito específico, que é o capitalismo do livre mercado. Ele está refletindo a respeito do livre mercado, que é uma característica dentre os vários modelos possíveis de capitalismo. Como nós temos vários modelos de socialismo, vários modelos de comunismo, por isso que no debate político é muito difícil que a gente faça uma separação tão absoluta do que seja comunismo, do que seja socialismo, do que seja capitalismo, porque esses sistemas econômicos, eles têm características singulares, mas, acima de tudo, o que Adam Smith está falando é a respeito do livre mercado. O que o Karl Marx vai criticar, que é o capitalismo, ele o critica, inclusive, no livre mercado, na ideia que seria uma ideia inocente de livre mercado. Nesse sentido, né, nós temos dois grandes autores que pensam a economia. Adam Smith, que vai defender e vai construir as primeiras conceituações do que seja o livre mercado, e Karl Marx, que vai construir uma teoria crítica ao capitalismo. E nós já colocamos esses vídeos à disposição e já passamos essa fase. Agora nós vamos estudar outros dois autores, e nós vamos começar com David Ricardo. Obviamente que esse autor, né, tem muito mais profundidade do que a gente vai ver aqui. Por que a gente vai ver o David Ricardo? O David Ricardo, ele está dentro da economia clássica, ele está dentro da ideia do livre comércio, do livre mercado, e ele vai trazer um acréscimo para dentro da teoria do capitalismo e do livre mercado, que é a percepção do comércio internacional, que Adam Smith fala, mas o David Ricardo vem trazer contribuições nesse sentido. Então, quando nós estamos falando aqui de David Ricardo, nós estamos falando de um autor que vai ser fortemente influenciado por Adam Smith. Ele é altamente influenciado por Adam Smith. Ele está falando em 1772, ele nasceu em 1772 e vai falecer em 1823. E o principal foco dele é o livre comércio internacional. Então, o que o David Ricardo está falando é basicamente da ideia de globalização. E aí ele vai explicar por que a globalização é possível. O David Ricardo, ele está na escola clássica. Por que a escola clássica? A escola clássica, usualmente, é a escola que defende o livre mercado, é a escola que inicia a economia como nós a conhecemos. Por quê? Porque antes tinha economia? Tinha economia. Antes da ideia capitalista, tinha economia? Tinha. Mas isso é chamado a escola mais antiga da economia. A escola clássica, ela tem como característica, né, essa ideia do livre mercado, a ideia da defesa do capitalismo como um sistema que gera bem-estar social. Então, para esses autores clássicos, eles geram bem-estar social. Em contraponto à escola clássica, para vocês verem a importância de Karl Marx na economia, nós temos a própria escola marxista, que é uma resposta ao classicismo, né, que é as escolas
intervencionistas. E, em contraponto, nós vamos ter também o Keynes, que vai trazer o keynesianismo como uma nova escola em que se alia a ideia do livre mercado. O Keynes não vai abandonar a ideia de livre mercado, não vai abandonar a ideia de capitalismo. E nós vamos ver a seguir no vídeo seguinte. Então, nós temos o David Ricardo dentro dessa escola clássica. O David Ricardo vai defender uma teoria do valor e da distribuição, que é muito similar à ideia da ideia do teoria do valor-trabalho. E aí nós vamos falar aqui um pouco disso. O que é a contribuição dele? É a análise do comércio internacional por meio das vantagens comparativas. E nós vamos entender isso. Por que para ele o comércio internacional vale a pena? Apesar da capacidade dos países serem muito distintas. E o livre comércio entre as nações, né, segundo ele, é capaz de gerar ganhos econômicos para ambas as nações que comercializam. Então, é da lavra do David Ricardo, a ideia de que o mundo precisa ser um grande livre mercado, onde países comercializam entre si livremente. Então, vamos ver aqui. Né? O livro que ele escreveu é de 1873, Princípios de Economia Política e Tributação. Então, essa é a obra principal dele. Para ele, o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho humano incorporada. Para David Ricardo, a mercadoria ela é avaliada pelo valor trabalho, ou seja, quanto mais trabalho é colocado naquela mercadoria, mais ela vale. Isso aqui é muito parecido com a ideia de Karl Marx, e nós vamos ver, quando a gente estudar, né, ele mais profundamente, que não é o caso que a gente vai fazer aqui, a gente vai ver as diferenças e os contrapontos em relação ao Karl Marx. Bem, qual é a contribuição dele? Por que ele é importante para nós aqui do curso de Direito? Para nós que somos voltados à parte jurídica. Porque ele vai defender o livre comércio internacional. E isso vai ser muito importante para as teorias de direito internacional, para as teorias de direito econômico, para as teorias de direito administrativo, as teorias de direito ambiental, de financeiro e tributário. Então, são ramos do direito que vão se conectar à ideia do livre comércio. Por quê? Porque para o livre comércio nós precisamos de tratados e precisamos discutir a soberania nacional. O que, em suma, o David Ricardo vai defender? Ele vai defender o seguinte: olha, um país não precisa ter vantagem absoluta de custo na produção de uma determinada mercadoria para que haja benefício no mercado internacional. Basta que haja uma vantagem relativa na produção. Vamos compreender isso aqui. O que ele está querendo dizer? A princípio, todo mundo entenderia o seguinte: só vale a pena comprar de outro país, se o outro país produzir o produto mais barato. Então, vejam bem, para a concepção corrente, só valeria a pena comprar uma camisa. Então, vamos imaginar uma camisa. Só valeria a pena comprar uma camisa. Se você é brasileiro, só valeria a pena você comprar a camisa da China
se o preço da China for mais barato do que do Brasil. Então, a China vende a camisa a R$ 2, e o Brasil a produz por R$ 3. Na teoria corrente, a China só venderia e valeria a pena para a China vender se o preço dela fosse mais barato. Ao mesmo tempo, a China entenderia que só é vantagem ela vender se ela conseguir produzir por um preço que seria mais barato que o Brasil. A gente entende esse argumento. Então, vamos imaginar o seguinte: você vai fazer hambúrguer. Você só ficará competitivo se você conseguir fazer um hambúrguer em igualdade de condições mais barato do que o outro. Bem, o que o David Ricardo vai vir falar assim, não, compensa ainda assim participar do mercado se houver uma vantagem relativa. Uma vantagem relativa. Vamos entender isso aqui. Vamos imaginar que você produz a camisa por R$ 3. E a China produz essa mesma camisa por R$ 4. Só que você produz calça por R$ 1. E a China produz calça por R$ 4. O que o David Ricardo vai falar? Falar o seguinte, você olha, compensa o Brasil no mercado internacional focar em produzir calça. Porque ele tem uma vantagem de ganho em relação ao mercado chinês absurdamente maior do que em relação à camisa. Então, compensa ao Brasil produzir calça e comprar camisa da China. Por quê? Porque o investimento que ele vai fazer, a perda dele na compra pela camisa da China, vale muito a pena pelo ganho que ele tem produzindo calça. É relativo, olha só, o ganho é relativo. O David Ricardo vai falar o seguinte, o Brasil tinha que especializar em produzir calça, porque ele vende calça muito mais barato que a China, e deixar a China vender camisa. Isso vale também para a nossa relação pessoal. Vamos imaginar que você tem o vendedor A e o vendedor B. O vendedor A produz pizza. A mesma pizza que o B produz, o A produz. O A produz uma pizza por R$ 10. E ele produz a pizza por 9, o B produz por 9. O A produz um hambúrguer. Vou tentar desenhar um hambúrguer aqui. Vou fazer um cachorro quente. É mais fácil. O cachorro quente do A custa R$ 5. O do B custa 10. O que o David Ricardo falaria para A e B? Você, olha, gente, compensa mais o A produzir hambúrguer, cachorro quente, e o B produzir pizza. Por quê? Porque o A é altamente eficiente quando comparado com o B produzindo hambúrguer. Ele é altamente eficiente produzindo hambúrguer, de modo que compensa que ele produza, ainda que a pizza do A seja R$ 8. Porque compensa ele comprar a pizza do B e se dedicar a produzir cachorro-quente, porque ele é mais eficiente dentro do mercado internacional. Isso, gente, é muito importante quando a gente fala de acordo internacional. Por que motivo os Estados Unidos participaria de um acordo de livre comércio com a América Latina? Se ele produz na agricultura, na
indústria e na prestação de serviço, produtos mais baratos. Ele tem interesse em um comércio de livre mercado com a América Latina, a princípio, porque ele teria ganhos relativos positivos. E é isso que a gente vai ver aqui nesse outro slide. Vamos imaginar o seguinte, que o Brasil, ele produz mensalmente uma saca de milho. A produção mensal do Brasil é de 4 sacas de milho. E a produção mensal do Brasil de soja é 1 saca de milho. Os Estados Unidos produzem 6 sacas de milho mensal e 3 sacas de soja mensais. O que a gente consegue ver? A gente consegue perceber que o Brasil ele tem um custo de um quarto na produção de soja na produção de milho em relação à soja. E 4 sacos de soja em relação ao milho. Ou seja, o Brasil ele é mais eficiente quando ele produz milho. Então, vale a pena para os Estados Unidos dedicar a produção de soja, onde ele ganha mais, e comprar o milho do Brasil. Então, olha só, a vantagem relativa significa que a razão entre os custos de produção de 2 mercadorias difere entre 2 países. Sempre haveria pelo menos uma mercadoria em que o Brasil seria relativamente mais eficiente, mesmo quando em ambas as mercadorias os Estados Unidos tivessem menores custos absolutos de produção, ou seja, vantagem absoluta. Apesar de possuir menor custo de produção em ambas as mercadorias, os Estados Unidos são muito mais competitivos que o Brasil em soja. Vocês se lembram quando a gente estudou lá no início, que é a curva de produção, milho e soja. O que significa? Significa que para produzir, se os Estados Unidos produzir, vamos lá, se o Brasil produzir, colocar aqui, se os Estados Unidos produzir 6 sacos de milho, se ele produzir 6 sacos de milho, ele só vai produzir 3 sacos de soja. Essa é a curva da produção. Os Estados Unidos, se ele produzir 6 sacos de milho, ele só vai produzir 3 sacos de soja. Se ele produzir 3 milhos, ele vai produzir 6 sacos de soja. Então, essa aqui é a curva do máximo produtivo do país, porque ele não consegue produzir tudo. Ele sempre tem limite. Então, ele tem que fazer a análise dele. É a mesma coisa aqui. Vamos imaginar se a gente fizesse um trabalho em grupo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar aí, né? Não sei se tem aqui na turma, mas vamos colocar nomes fictícios. O João e a Maria. Vamos colocar aqui assim, ó, João e Maria. João e Maria. E eles fazem o trabalho sempre em dupla. Todas as provas em dupla. Seria o comércio internacional. Vamos imaginar que o João e a Maria, para a aula de direito civil, a relação seja essa. E aqui de direito penal. Então, o João, quando ele estuda 1 hora, de direito civil, ele aprende 4 conteúdos. Se ele estuda 1 hora de direito penal, ele aprende 1 conteúdo. Se a Maria estuda 1 hora, ela aprende 6 horas de direito civil. Se ela estuda 1 hora, ela aprende 3 horas de direito civil. Ok, isso quer dizer que a Maria aprende mais que o João. Ela aprende mais que o João. Só que se ela quiser otimizar o tempo dela, ela vai virar e falar o seguinte, assim, João, você vai estudar mais direito civil e eu vou estudar
mais direito penal. Por quê? Porque eu tenho mais vantagem competitiva no penal, de modo que a gente vai equalizar as notas. Nós vamos transformar o ganho num ganho muito maior. Porque o que a gente vai ganhar em direito civil, comparado com o que a gente ganhar aqui em direito penal, ou seja, você vai se especializar em direito civil e eu vou me especializar em direito penal. Então, vejam bem, se o João e a Maria tiverem 2 horas e dividirem a função, o João vai conhecer 8 conteúdos, né? E eles estão fazendo em dupla, eles vão ganhar 8 conteúdos em direito civil. Peraí. Ele vai ter 8 conteúdos em direito civil, que vai pertencer aos dois, e eles vão ter 6 conteúdos em direito penal. Se cada um estudar 1 hora, eles vão ter 10 horas de direito civil, 10 conteúdos de direito civil e 4 de direito penal. Ou seja, né, se a gente colocasse assim, que cada um vai ter que ter 60%, o que aconteceria? Eles aprovariam com uma nota muito alta em direito civil e seriam reprovados em direito penal. Então, para que ambos tenham eficiência, o melhor é que eles se dediquem ao que eles sabem mais. E isso vale para o comércio internacional. Por quê? Porque vai ter o custo de oportunidade, vale a pena. Né? O custo de oportunidade não é o que a gente está deixando de ganhar? Não é o que a gente está deixando de ganhar? Em se tratando de comércio internacional, fica claro que o custo de oportunidade dos Estados Unidos em produzir uma saca de milho é mais elevado que o custo de oportunidade do Brasil em produzir essa mesma mercadoria. Nesse sentido, segundo a teoria das vantagens comparativas, apresentadas por Ricardo, é vantajoso para os Estados Unidos se especializar na produção de soja e para o Brasil na produção de milho. É óbvio, gente, que isso, no caso concreto, vai ser muito diferenciado, né? Vai ser muito diferenciado. E aí precisa analisar as coisas. E o próprio David Ricardo faz uma análise mais profunda desses elementos. Eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo que fala exatamente disso, para que a gente possa compreender melhor. Deixa eu abrir aqui para vocês. É um videozinho um pouquinho longo, mas que vale a pena a gente estudar. Gente, prestem atenção porque ele é um vídeo que é legendado, tá? One of the most important classical economists in England was David Ricardo. He started out as a stockbroker, following in his father's footsteps, joined the family firm. He retired from being a stockbroker at a young age, having amassed enough wealth to live on and become a gentleman of leisure, and was on vacation with his family and tried to do some light beach reading and picked up Adam Smith's An Inquiry Concerning the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ricardo was riveted, absolutely riveted. And so for his retirement career, he took up political economy. Ricardo developed a strong correspondence and working relationship with Thomas Malthus. And in many ways, Malthus's population theory arguments undergirded Ricardo's theories, but at the same time, they were also antagonists in certain ways. And so they both very actively wrote letters back and forth to newspapers, various periodicals. And so they had this very lively public epistolary working antagonism that was a healthy and constructive one, and generated a lot of idea exploration, a lot of new knowledge. The Napoleonic War is going on. So in about 1804,
with the British blockade in the English Channel, and then Napoleon's response to the British blockade of their continental system that basically said, all right, if you're going to put a blockade up against French ships in the English Channel, we're going to close all of our ports and all of our market towns to any kind of British merchandise whatsoever. That meant that their traditional import of wheat, or grains more generally, as they were called at the time, corn means grains more generally, their traditional imports of wheat from places like Russia were interrupted. And so a lot of the increase in wheat prices was being felt by the poorest workers, the poorest residents in England. And one of the other consequences was that those who grew wheat and sold wheat were profiting very handsomely. So some parties are arguing for trying to find substitute imports of grains, and farmers and landowners, who also themselves are often either members of parliament at this time or very, very friendly with other members of parliament at this time, do a very effective job of implementing in England in 1804 corn laws. And the corn laws basically impose a tariff on any imported grain. Taking this idea that price is determined by wages, rents, and profits, how does that high rent to land affect prices? This is Ricardo's argument. And how does that affect income and wealth distributions? Because if people who consume bread and are paying higher prices tend to be lower income workers, and the people who are receiving higher prices are landowners, Ricardo is concerned about the income distribution that's implied by that impact. So he wants to build a theory. And what he's going to do is he's going to take the economist Turgot's idea of diminishing returns. Turgot was a finance minister briefly in France for Louis XVI, and was friendly with the physiocrats, and developed a lot of new ideas. And in the late 1760s, he wrote a piece where he developed this idea of diminishing returns. Turgot more generally thought of diminishing returns in terms of land, and that the more land you bring under cultivation, that incremental land is not necessarily going to yield you as much per acre as the previous ones did. Ricardo takes Turgot's idea of diminishing returns and runs with it. He starts by defining rent as the original and indestructible powers of the soil. Ricardo's idea is that the land itself, this fixed supply factor, this fixed supply input into production, has original and indestructible characteristics that contribute to the production of commodities, agricultural commodities in this case, and that the return to land is the return to these original and indestructible powers of the soil. So he builds this theoretical model with two inputs, and the two inputs are land, and this land is going to be a fixed factor with no alternative uses other than growing crops. And the other input is
a composite input of labor and capital that I call man with shovel. The idea with man with shovel is obviously, labor plus capital. If you hire another worker, that worker is not going to increase agricultural output unless that worker also has a shovel. Right? So you can think of this as a fixed proportions production function, where each unit of labor is paired with a unit of capital. So man with shovel. This is what Ricardo's question is. What happens to the rent that accrues to the indestructible powers of the soil as you introduce successive doses of labor and capital? So notice here, he's not developing it in the way that we've come to develop it, but he's very much using a marginal analysis here. What he ultimately is going to argue is that because labor and capital are more flexible and are more easy to increase, where land is in fixed supply, that if you think in terms of the split of the share of national income that's going to go to wages, rents, and profits, that because land is in fixed supply, it's always going to be the scarce resource. And so rents are going to increase as a share of national income. And so that's his concern when he thinks about the distributional implications of these protectionist policies such as the Corn Laws. So the policy implication that he draws from this is pretty straightforward, that reducing trade barriers, reducing import tariffs, allowing for free trade will reduce those, what he sees as artificial augmentations to the rent that accrues to land, and the shift of the share of national income from labor to landowners, to land. And so that's Ricardo's argument in his rent theory for a free trade policy. In the 1830s, the Anti-Corn Law League was established by some of the classical liberal policy makers of the day, Richard Cobden and John Bright, and they worked vigorously for a decade and ultimately got the political coalitions they needed and a change in government to bring about the repeal of the Corn Laws in 1846. And Ricardo's rent theory and his theory of comparative advantage both laid the theoretical foundation for this political move towards free trade and lower barriers and lower grain prices. Pessoal, então eu vou disponibilizar esse vídeo também para vocês poderem ver ele novamente, até porque eu coloquei numa velocidade menor por causa da legenda. É muito importante a gente entender o histórico, né? Entender em que momento histórico surge essa ideia. O que em suma está acontecendo? O David Ricardo está percebendo que há uma guerra que gera um protecionismo. Não é que ela gera um protecionismo em si, mas ela gera uma disputa que faz com que as forças internacionais, né, fechem seus mercados. Então, a Inglaterra está em disputa com a França napoleônica. Essa disputa fez com que a Inglaterra não tivesse acesso à produção de grãos da Europa continental, especialmente da Rússia. Faz com que, então, os grãos produzidos na Inglaterra aumentem de preço, porque a demanda aumenta. Esse aumento de preço
favorece quem tem terra. E o que o David Ricardo conclui? Fala assim, olha, o trabalho e o capital são flexíveis. Então, você pode sempre aumentar o trabalho e o capital, porque sempre você pode ter mais homens e mais paz para poder trabalhar. Agora, a terra não, a terra é fixa. Então, quando a economia cresce, os donos de terra vão ganhar dinheiro por conta do aluguel da terra, né, que é a remuneração da terra. Bem, essa lógica dele faz com que ele, então, defenda o seguinte: para que nós não tenhamos os donos de terra ganhando dinheiro, o que a gente precisa é combater as práticas protecionistas e liberar o livre mercado, porque o livre mercado, ele gera bem-estar global, porque ele faz com que quem tem vantagem comparativa produza também. Embora a gente compre um milho ou uma soja um pouquinho mais cara do que a gente produziria, nós vamos estimular os nossos locais a produzirem mais do que eles são especializados e o que é mais barato. E, além disso, nós vamos ampliar o espaço de terra, né? Nós temos que lembrar que ele está falando lá em 1800, onde o mundo ainda era um vasto mundo, com terras abundantes e sem dono, né? Sem dono do ponto de vista capitalista, e isso faria com que a terra também tivesse um aspecto flexível, ainda que comparativamente. Então, ele vem trazer essa teoria para quê? Para, em suma, falar o livre mercado global vale a pena para os governos e para o povo. Olha para vocês verem. Em momento nenhum ele está defendendo o livre mercado para favorecer quem tem terra. Ele está defendendo, vejam que ele está defendendo o livre mercado para favorecer o consumo, o consumidor, contra o proprietário de terra. Vamos lembrar que a Inglaterra é uma porção de terra, né, muito pequena, e que o proprietário de terra, né, ele é absurdamente mais poderoso, o que acontece um pouco com a ideia do Brasil no latifúndio, né? As pessoas não têm terra, e quem tem terra, né, hoje muito menos, né, isso, mas quem tem a propriedade, né, nós vamos lembrar aí dessa época, quem tem a propriedade passa a ser, então, muito poderoso. E essas ideias do David Ricardo, vamos lembrar aqui, né, como a gente tinha visto, o David Ricardo, ele vai escrever um livro em 1817, mas ele vai morrer em 1823. Só em 1830 é que as ideias do David Ricardo vão politicamente ser adotadas na Inglaterra. Quando ele fala aqui dos fisiocratas, nós não estudamos os fisiocratas aqui, mas os fisiocratas são aqueles economistas que acreditam que a riqueza vem da terra, né? Especialmente a teoria econômica francesa. A teoria econômica francesa, ela nasce não com os capitalistas, mas com os fisiocratas, que falam que a riqueza do país, da nação, vem da produção agrícola e da pecuária. Então, é da terra. Por isso que, naquela época, né, esse pensamento era tão vigoroso que isso faz, né, com que a corrida pela terra, né, para que se povoe a América Latina, a América do Norte, né, isso faz com que as potências mudem o foco. E vamos lembrar, gente, 1823, nós estamos falando logo depois da vinda da família real no Brasil, da independência brasileira, e vamos lembrar da relação que a Inglaterra tem com o Brasil, obrigando Portugal a abrir os portos, né, para a venda para a Inglaterra. Olha a teoria do David Ricardo aí, e agora ela sendo usada para favorecer a Inglaterra em detrimento da colônia brasileira, que apesar de a Inglaterra tenha tentado, né, valorizar a sua capacidade de comércio, acaba que gera uma mini industrialização no Brasil, porque rompe-se, né, aquela ideia de que a colônia não podia produzir, e a gente passa a produzir com a vinda da família real, mas sempre, né, no jogo de poder global com a Inglaterra nessa época, mandando no comércio internacional.
Então, a principal contribuição do David Ricardo aqui para nós é: o comércio entre países pode trazer importantes ganhos econômicos. Veja bem, ele fala pode trazer importantes ganhos econômicos a todos, na medida em que eles podem se especializar na produção de produtos que possuem o menor custo relativo de produção, né, o melhor custo de oportunidade, e adquirir uma maior variedade de produtos. Como é que isso vai se dar hoje, né? Como é que a China vai utilizar isso? A China vai fazer o seguinte: mão de obra barata. Qual que é o maior problema hoje dos países ocidentais? Né? Uma gama de direitos humanos, de direitos trabalhistas, que faz com que a produção e a democracia, a produção capitalista e a democracia, custe caro para o Ocidente, né? Custa caro. Isso aqui, gente, é uma reflexão do ser, não do modo, do que tem que ser, né? Ah, o professor está aqui contra os direitos humanos para baratear. Não, estou falando como que a China percebeu isso. Você, ó, o Ocidente tem um custo democrático muito alto, porque ela tem muitos direitos sociais, muitos direitos trabalhistas. O que eu vou fazer, então? Eu vou me expandir a minha indústria com mão de obra barata e poucos direitos sociais. Ou seja, enriqueceu, né, e hoje, né, enfrenta todos esses desafios aqui, né, a China começa a enfrentar. E a pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, pressiona para que a China adote tratado de direito do trabalho. Por que os Estados Unidos fazem isso? É porque ele é bonzinho e quer que o trabalhador chinês tenha direito? Não, ele faz isso por quê? Porque ele quer, né, mudar o custo de oportunidade, né, o custo, elevar o custo relativo de produção da China e fazer com que produzir nos Estados Unidos continue vantajoso. Gente, são todas essas reflexões que a gente pode fazer a partir da economia para a gente pensar o direito do trabalho, para a gente pensar o direito econômico, para a gente pensar o direito tributário, para a gente pensar o direito internacional. Que no jogo internacional, né, uma das questões que vai jogar muito os tratados internacionais é o menor custo relativo. Ou seja, qual a vantagem comparativa que eu tenho? Qual a vantagem comparativa que eu tenho dentro das relações internacionais? E a gente desmistificar um pouco que as pessoas entram nas relações internacionais só por conta de direitos humanos e para a paz. Não, elas entram e entraram principalmente dentro da Organização Mundial de Comércio, ou seja, elas estão preocupadas também, ou predominantemente, com a questão econômica. E aí, como a gente vê, né, o David Ricardo vai trazer essa grande contribuição aqui. Professor, eu tenho que saber calcular a questão do custo comparativo? Não. Para as nossas finalidades, para o curso que a gente está fazendo, para os objetivos, eu quero que vocês entendam e saibam explicar isso do ponto de vista teórico, né? A vantagem do comércio para David Ricardo é vantajoso comercializar internacionalmente, mercados globais, porque os mercados globais podem gerar benefícios a todos os países. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora conhecer esse sujeito que é muito falado, né? Um cara muito conhecido por todos nós, muito falado, que é o John Maynard Keynes. E o surgimento da macroeconomia. O Keynes quer dizer que não existia conceitos macroeconômicos antes de Keynes? Não, existia. Mas ele vem trabalhar a primeira vez de forma como se fosse uma política econômica sistemática, organizada, sistemática, buscando, né, uma intervenção para salvar o capitalismo, Ele nasce em 1886, ou seja, já é um estudioso aqui de Adam Smith,
já é um estudioso do Karl Marx, já é um estudioso do David Ricardo. Ele vai enfrentar os liberais da escola americana, da escola de Chicago, e ele vai enfrentar os liberais da escola da Áustria. Ele vai enfrentar e vai discutir e debater com esses liberais. Então, vamos lá. A macroeconomia ganha independência e surgimento na teoria econômica com a contribuição de Keynes, e ele vai criar, o livro, a obra dele, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, de 1936. Qual que é, o contexto de surgimento da macroeconomia aqui? Vamos lá. Para os economistas clássicos, a economia de mercado resultava sempre em máxima eficiência. A chamada mão invisível, que nós já vimos em Adam Smith, e o laissez-faire, que é deixa fazer. Laissez-passer, laissez-faire. Deixa fazer. Deixar passar, deixar fazer. O liberalismo francês aqui, o liberalismo francês, a ideia do liberalismo francês. Deixa que as coisas se resolvem. Não fica intervindo muito, não, que as coisas se ajustam. O governo, ele tem que restringir, a sua função, fazendo cumprir o contrato, defender a propriedade privada, e no caso de desequilíbrio, a economia capitalista se ajusta. O que os liberais vão falar? Você olha, vai ser o seguinte, os clássicos, os economistas clássicos, assim, quebrou, o que vai acontecer quando as empresas quebram? Elas vão fechar, outra pessoa vai entrar no mercado, os salários vão abaixar, os preços dos produtos vão abaixar, naturalmente isso aqui vai ser contratado por um valor mais baixo, quando ele contratar, vai gerar novamente emprego, vai gerar consumo, e a roda da economia vai girar novamente. Então, a melhor alternativa é não fazer nada, deixa que as coisas se ajustam. Bem, no século XX, as depressões vão ficando mais frequentes, e em 1930 acontece uma grande depressão, que foi um fenômeno mundial, que vai afetar as economistas capitalistas, e vejam bem, isso aqui vai repercutir na Alemanha, que já está ressentida com o Pacto de Varsóvia, o pacto que determinou a repartição da Alemanha, impôs à Alemanha um ônus muito grande, então a Alemanha está ressentida aqui, desculpa, gente, não é o Pacto de Varsóvia, não, é o pacto, deixa eu lembrar o nome aqui, deixa eu pegar aqui é o de Versalhes, tá? Tô lendo um livro aqui do pós-guerra e viajei aqui. Então, o Pacto de Versalhes, a Alemanha quebrada, o que vai gerar aqui? O populismo. Isso tudo consequência de uma grande depressão da década de 1930, que veio, na queda da Bolsa de Valores de Nova York. O que os economistas clássicos estavam falando? Os economistas clássicos estavam falando o seguinte para o governo: olha, deixa do jeito que está. O que vai acontecer? Vai ter uma quebradeira, as pessoas vão ficar sem dinheiro, mas as pessoas vão trabalhar, quem tiver indústria vai ter que botar a indústria para funcionar, ela vai ter que contratar as pessoas por um preço menor, mas para que elas vendam, elas também vão ter que vender por um preço menor, e daqui 2, 3 anos, essa coisa toda se ajustou. Esses são os economistas clássicos falando, porque acontecia essas depressões do capitalismo. O próprio Marx vai falar dessas depressões e da capacidade do capitalismo de se reinventar. E isso era muito comum, Tinha uma depressão, aquilo gerava uma onda de desemprego, de quebradeira, logo depois as forças econômicas se ajustavam, o mercado se ajustava e voltava a produzir. O que o Keynes vai falar? Ele fala assim, olha,
Veja bem, tá certo, né? Isso funciona. Só que o crash da Bolsa de Nova York, ele gerou uma grave recessão econômica de maneira diferente, né? O que a gente vai ter que... O que vai acontecer? Esses trabalhadores que estavam disponíveis, né, esses recursos que eram os mesmos, os liberais, né, os clássicos estão falando, assim, olha, os recursos ainda existem, as fábricas ainda existem, os insumos ainda existem, os trabalhadores estão disponíveis, então, naturalmente, isso vai se reequilibrar. Porque o que a gente vai conter aqui é a especulação, as bolhas. A especulação, as bolhas, os excessos. O Keynes vai falar o seguinte, olha, isso é verdade, é próprio do mercado, conter esses excessos através de microdepressões. Mas o caso da recessão econômica de 1930 é diferente, porque o que se está desenhando é uma situação de que a crise iria se acentuar. Por quê? Porque o que a gente vai viver aqui é uma coisa diferente do que os economistas clássicos estão falando. Os economistas clássicos eles vão falar assim, olha, o desemprego ele resulta do fato de que as pessoas não estão dispostas a trabalhar pelo salário vigente na economia. Então, é um desemprego voluntário. Ou seja, a pessoa não quer trabalhar porque ela não quer ganhar só aquilo. Os economistas clássicos vão falar isso. O que vai acontecer? Duas coisas. Ou eles vão aceitar o salário baixo, porque estão com fome, precisam alimentar a sua família, ou os contratantes vão ter que aumentar o salário. Poderia acontecer das duas formas. O que o Keynes está falando? Assim, olha, essa crise é diferente. Essa crise é diferente. Por quê? O que eu estou notando? Que os trabalhadores, eles estão dispostos a trabalhar pelos salários vigentes. Eles estão dispostos, vamos colocar aqui em termos atuais, né, para a gente entender. Eles estão dispostos a trabalhar por R$ 1.100. Eles estão dispostos a trabalhar pelo salário mínimo. O que acontece é que não há vaga de 1.100. Então, está acontecendo um desemprego involuntário. Se há um desemprego involuntário, o que a gente vai ter é o seguinte, porque se há o desemprego voluntário, ou eu aumento isso aqui, ou a pessoa aceita isso aqui. O que está acontecendo é um desemprego involuntário. Não há emprego. Os donos do capital, os industriais, não estão conseguindo gerar emprego. Então, o que o Keynes vai falar é o seguinte, isso vai virar um ciclo vicioso. Por quê? Olha, o cara está produzindo na capacidade máxima. O industrial está produzindo na capacidade máxima, não está gerando emprego. Ele vai colocar o produto no mercado. O produto não vai ter consumidor. Não vai ter consumidor. O que vai acontecer? Vai encalhar o produto. Se encalhar, ele vai diminuir a capacidade de produção dele. Vai gerar mais desemprego, que vai fazer com que gere mais produto. Encalhado, que faz gerar desemprego. Então, isso vai virar um ciclo vicioso de desemprego, que é difícil de recuperar. Então, o que o Keynes está propondo? Ele está falando o seguinte, olha, as empresas são incapazes de vender toda a sua produção em um determinado mês. Elas estão produzindo. Elas não têm consumidor. Então, se ela, só vê o problema dela, o que ela vai fazer? Ela vai parar de produzir, ela vai reduzir a produção. E isso vai virar esse ciclo vicioso na economia. O que teve como que era previsto pelo Keynes? Uma grande redução da produção, como consequente queda do emprego e da renda em toda a economia. Então, ele vai falar o seguinte, assim, olha, o diagnóstico que eu faço é diferente. Gente, eu estou explicando isso aqui como se eu fosse um keynesiano, para que vocês possam entender.
O diagnóstico que eu faço é que o mercado não vai se recuperar no curto prazo. O mercado não vai se recuperar. Não vai se recuperar. A recessão é profunda e contínua. Então, o Keynes vai virar e falar assim, olha, eu tenho uma ideia. Se esse excesso de capacidade de máquinas, equipamentos e mão de obra é persistente, se não há previsão, perspectiva de recuperação econômica, eu quero sugerir uma intervenção do governo. Como? Pela realização de gastos acima da sua arrecadação total. Déficit sistemático. Isso vai poder reverter o cenário. Como? Os gastos têm que ser realizados preponderantemente em obra pública. O Keynes está falando que é obra pública. Não é gasto corrente, não é contratação de funcionário público. Não, aqui está falando o seguinte, vamos fazer estrada, vamos fazer ponte, vamos fazer escola, vamos fazer hospital, né? Obra pública. Com isso, nós vamos aumentar o nível de emprego na economia, os trabalhadores vão adquirir bens, o aumento da demanda efetiva vai resultar em queda no estoque das empresas, nós vamos incentivar o aumento da produção, e esse aumento da produção vai incentivar o aumento da contratação, e aí nós vamos chegar no equilíbrio do nível de pleno emprego, e esse novo nível vai aumentar os impostos, e nós vamos usar os impostos para pagar o déficit. Bem, na teoria isso é uma maravilha, né? Há um sentido nisso, né? Há um sentido bem interessante nisso, mas o que passou a acontecer, né? Passou a acontecer o seguinte, saí daqui do negócio, deixa eu abrir aqui novamente, saí sem querer aqui da apresentação. O que aconteceu com os políticos, né? Com a gestão? Eles, ao invés de usarem o aumento de tributo para pagar o déficit, o que eles passaram a fazer? Passaram a fazer um contínuo aumento do déficit público. E não parou mais, né? Então, isso depois, lá em 1970, 1980, né? Vai ter a crise do Estado Social, que vai resultar aí na emergência de várias lideranças, né? Margaret Thatcher, Nixon, o Bush, né? Vai ter, né, vários presidentes americanos defendendo, né, as teses liberais, que são os neoclássicos, né? O retorno das ideias clássicas para a economia. Isso vai fazer, né, com que a gente tenha uma discussão sobre a teoria keynesiana. Mas, se a gente pegar as ideias de Keynes, né, elas são teorias que vão prever uma intervenção bem pontual dentro da economia. Um outro presidente que eu queria falar, que é o Reagan, né? Ronald Reagan, que é um cara muito conhecido dentro do liberalismo da década de 80. Né? Ele consegue a reeleição, ele era um ator, ficou muito famoso nos Estados Unidos. Então, essas políticas keynesianas só vão acabar nessa década. No Brasil, isso vai, de alguma maneira, encontrar respaldo na década de 90, mas ainda, né, de maneira muito tímida em relação ao restante do mundo. Né? A Margaret Thatcher foi muito robusta nisso. Né? Então, a ideia do Keynes, né, era fazer essa roda da economia girar através do déficit público. Lembrando, obras públicas, né, não qualquer tipo de gasto. E a ideia era, então, movimentar a economia.
Isso é tão importante, isso é tão impactante, que isso gera, até hoje, né, muita teoria, muitas pessoas se consideram keynesiana, pessoas vêm trazendo isso, né, isso está no debate presidencial, que teve antes, que vai ter agora, isso é muito comum. O efeito que o Keynes está propondo, né, que está defendendo, é esse efeito multiplicador do gasto público. Por quê? O que ele fala? O gasto público, ele multiplica o dinheiro na economia. Por quê? O governo coloca, vamos imaginar aqui, 1 milhão de obra na obra pública, ele gera um patrimônio de 1 milhão. Vamos imaginar aqui. Esse 1 milhão, então, está ali fixo em obra pública, uma estrada. Esse 1 milhão vai em salário e produção, que vai ser gasto na economia. Se eu pego 1 milhão e gasto na economia, eu vou ter, então, mais 1 milhão. Ou seja, 2 milhões. Esse milhão que foi gasto na produção vai comprar mais insumo. Então, mais 1 milhão. Então, o gasto público injetado, ele gera um efeito multiplicador financeiro do dinheiro, que faz com que a roda econômica volte a girar. Vamos ilustrar isso aqui de maneira um pouco mais clara, que é a ideia do seguinte. Vamos imaginar o seguinte. O governo gasta. Por isso que ele fala em obra pública, gente, porque a obra pública, ela fica. Vamos tentar visualizar a obra pública ao invés de visualizar salário, né, de servidor, gasto corrente. Vamos imaginar obra pública, porque se eu construo uma escola, vamos imaginar que eu coloco 1 milhão numa escola. Quanto que aquela escola custa? Em tese, 1 milhão. Né? A escola está lá, construída, né? Uma escola, 1 milhão. Esse 1 milhão, ele foi destinado para produção e mão de obra. Vamos imaginar que 50%, então, 500 mil... meu Deus, peraí. Vamos imaginar que ele está colocando aqui 1 milhão, meio milhão na produção de outras empresas e meio milhão em trabalho. Esse 1 milhão aqui do trabalho, o que ele vai virar? Consumo. Eu vou pegar os 500 mil, vou comprar produtos. Quando eu comprar produtos, o empregado vai ter meio milhão em produtos e o empreendedor tem 500 mil para ele produzir mais. Olha só, então, ele tem 1 milhão mais meio milhão mais meio milhão. Aí o que eu vou ter? 2 milhões. E por aí vai. É lógico que esse efeito multiplicador, ele vai perdendo força, né? 1 milhão vira 1 milhão e 800, 1 milhão e 800 vira 2 milhões e 400, 2 milhões e 400 vira 3 milhões. Ou seja, o impulso dele vai se perdendo. É aqui que o Keynes vai falar o seguinte, assim, e nessa multiplicação, eu vou aumentar o pagamento de imposto. Se eu aumento o pagamento de imposto, lá na frente eu quito o déficit sistemático. Se não há, se a gente continua ampliando déficit, pode ser que eu perca eficiência aqui. Vamos lembrar lá da economia, né, dos ganhos marginais. Porque o efeito multiplicador, ele também tem que ser analisado pelo ganho marginal efetuado. Pessoal, e aí, para a gente concluir, né, Keynes defendeu que, ao contrário do que afirmavam os economistas clássicos, condições de emprego e capacidade ociosa podem persistir numa economia de mercado. O governo seria um elemento fundamental para a inversão do quadro de recessão econômica, a capacidade ociosa de máquinas e equipamentos e desemprego por meio do gasto público, né, inverter essa capacidade ociosa de máquinas. No curto prazo, alterações do nível de equilíbrio da renda e do produto nacional devem-se exclusivamente às variações da demanda agregada de bens e serviços, princípio da demanda efetivo. O multiplicador keynesiano ocorre quando a economia encontra-se com recursos desempregados. Nesse caso, o aumento de um elemento na demanda agregada provocará um aumento da renda nacional mais que proporcional ao aumento da demanda inicial. Então, olha só o que ele está falando. Se eu tenho desemprego e a capacidade ociosa, eu tenho dois caminhos. Ou o caminho de
a economia resolver isso, que muitas vezes funciona, ou eu preciso de uma intervenção. Quando eu vou ter que fazer essa intervenção? Quando eu tenho a capacidade ociosa de máquinas e equipamentos e desemprego acumulado. Eu tenho ociosidade e tenho desemprego. Ou seja, eu tenho capital e tenho trabalhador, e eles não estão trabalhando. Então, eu faço, né? Eu estou autorizado a fazer uma intervenção. No curto prazo, né, as alterações do nível de equilíbrio da renda e do produto nacional, ela vai ser exclusiva às variações de demanda agregada de bens e serviços. Ou seja, no curto prazo, essas alterações é porque não teve demanda. Se isso se aprofundar, eu preciso gerar demanda. Se não se aprofundar e isso se ajustar, eu não preciso gerar intervenção. E aí, né, a ideia do multiplicador keynesiano, que vai ser o seguinte: quando a gente encontra uma economia com recursos desempregados, eu tenho que aumentar a demanda agregada, e essa demanda vai provocar um aumento da renda nacional, essa intervenção na demanda agregada, ou seja, esse estímulo à demanda agregada, vai provocar um aumento da renda nacional, e que vai ser muito maior do que o aumento da demanda inicial. Ou seja, vale a pena fazer isso, porque eu vou ter um ganho em escala e lá na frente eu cubro o déficit. Isso acontece no mercado privado, né? O investidor que cria uma dívida para aumentar a produção. E ele está defendendo isso no mesmo sentido no mercado público. E é a ideia que persiste hoje, keynesiana. Eu quero colocar aqui para vocês, gente, um vídeo. John Maynard Keynes was a political economist of extraordinary optimism and vision, who believed that governments have it in their power to solve some of the greatest ills of capitalism. Keynes refused either to believe in communism or in the utter wisdom of the unfettered free market. Instead, he occupied a middle course, believing that governments could, with a judicious injection of money here and a wise regulation there, smooth out the peaks and troughs to which all economies seem fatefully prone. Keynes believed that what chiefly holds back countries is corruption, knee-jerk policies, and short-sightedness, but that if these three ills are corrected, then humanity can look forward to an age of incredible and lasting wealth. In a charming essay titled Economic Possibilities for Our Grandchildren, written in 1930 at the height of the world economic crisis, Keynes outlined his belief that most severe economic problems could be overcome and give way to an age where the chief challenge for human beings would be how to occupy their leisure time in conditions of mass prosperity. For Keynes, economics was not a dull science. It was the tool with which to bring about economic security for all. Keynes's background was well-to-do, and throughout his life he remained firmly a part of the British establishment. Educated at Eton and then Cambridge University, Keynes was unusual for the breadth of his artistic and literary interests. Throughout his life, he maintained friendships with some of the most brilliant artists and scholars of the 20th century, and was an integral part of the Bloomsbury group of writers and intellectuals. Virginia Woolf, for example, was one of his best friends. As the Bloomsbury group recognized, good economics is as fundamental to well-being as good painting or literature, and in a deep sense, not fundamentally different in its search for the wellsprings of fulfillment and its attention to human error and blindness. Keynes's masterpiece was written in 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money. In this work, Keynes set out to rethink the causes of unemployment in the hope of producing new solutions to this intractable problem of the 1930s and of capitalism more generally.
Classical economics gives us three reasons why unemployment exists. Firstly, and most obviously, workers are temporarily unemployed when they move jobs. Secondly, individuals might simply elect not to work, particularly if they can support themselves through some form of welfare payment. But thirdly, and most interestingly, unemployment arises when wages are higher than what employers can afford. In the classical model, it's assumed that a free market will correct this last cause automatically, and that the supply of labor and the demand for labor will spontaneously come into equilibrium, ensuring something approaching full employment. Only if some outside force were to exert itself on the market, for example, if governments set a minimum wage that artificially inflates wages, or if trade unions organize workers so that they refuse to take lower wages in a declining market, only under these conditions would equilibrium not be found. But Keynes took issue with this classical theory. In the 1930s, there were huge numbers of people out of work, as many as 3 million in Britain and 15 million in the United States of America. These numbers were just too great to shrug off as the result of people being between jobs or simply idle. And to Keynes's way of thinking, this level of unemployment was also too great to be explained by the interference of trade unions, given that during the years of the Great Depression, high unemployment had severely curbed union power. For Keynes, the real problem of unemployment lay in a lack of demand. This was not something that economists had ever properly focused on, but it became the linchpin of Keynes's theories. Classical economic theory had simply assumed that demand for goods would return by itself once wages and labor requirements had equalized. But Keynes now famously declared, in the long run, we are all dead. In other words, this process might simply take too long. Keynes argued that it was insufficient for economists and policymakers simply to advise people to accept suffering in the short and medium term, secure in the knowledge that at the end of the storm, the sea would return to calm. What was needed was intervention in the economy by government in order to break the cycle of economic depression and thereby restore prosperity. Traditionally, in an economic downturn, governments would turn to matters of supply to provide an economic boost, encourage growth, and create employment. For example, if interest rates were reduced, then this should encourage savers to invest their money, providing cash either for existing businesses to expand or else for entrepreneurs to establish new ventures. However, Keynes now declared there might exist a persistent belief that demand was so low that there was little point in supplying goods. In this case, traditional tools of promoting economic recovery would be useless, and something else would be required. If market mechanisms were unable to stimulate economic recovery, then, Keynes now argued, it was the job of the state to step in and create demand by running, if necessary, a very large budget deficit in order to create jobs. Practically, this could be done by raising loans and using the money to finance vast public works that could be brought online relatively quickly. These might include building roads or railways, or else investment in other infrastructure that would not only create work for people, but which would leave a useful legacy for private enterprise. Governments should, for Keynes, act as the primary shopper in the land, creating demand until more widespread sources of demand can return. Keynes criticized governments for the way they typically respond to downturns. Their immediate and understandable impulse is just to rein in spending. After all, this is what a household would do when money is no longer coming in. But what is wise at the level of a household
is often catastrophic when applied at the level of the nation. Nations are not households in all kinds of ways, and Keynes needed to persuade his audiences to act contrary to their simpler, more basic instincts. Reining in spending when an economy is in decline always worsens the very problem it's meant to solve. One obvious objection to Keynes's focus on government spending was the question as to who should pay for the loans. By creating the debt, would not the problem simply be postponed to another day rather than solved? Here, Keynes applied his theory of what became known as the multiplier effect. In the first instance, by creating jobs through public works, governments would save some of the money they would otherwise have spent on unemployment benefits. Secondly, the increase in the number of people in employment would create additional spending power and therefore boost the economy and tax receipts. There would be an indirect effect on businesses as opportunities to service public works programs became available. The result would be increased tax revenue from businesses as they began to once again prosper. In turn, these receipts would then pay off the debt created by the initial expenditure. That was the multiplier effect. Keynes's ability to conceive of grand macroeconomic architecture put him in high demand during the Second World War, when he went to the Treasury to work as an advisor. Raised to the peerage in 1942 as Baron Keynes of Tilton in the county of Sussex, Lord Keynes led the British delegation to the Bretton Woods Conference in the United States, at which the Allied nations hammered out post-war economic policy. Not only did Keynes believe that national governments could successfully manage economies, but Keynes also believed that a global system of economic organization was possible. He argued that for the purpose of global trade, countries should subscribe to the creation of a new international standardized unit of account, the Bancor. Through a complex system of accounting, the adoption of this pseudo-currency would allow an internationally recognized organization to impose fines on countries in order to discourage them from running large trade deficits or surpluses. Such a system would help to smooth out peaks and troughs in international trade, and not coincidentally, it would also benefit countries like Britain, who, because of the cost of the war, had low reserves of gold. It was both a brilliant and self-interested idea in equal measure. But ultimately, the Bancor did not come about. The United States, which was effectively bankrolling global post-war economic reconstruction, ran large trade surpluses and had no intention of accepting limitations on these. But several of Keynes's other proposals, such as the establishment of the World Bank and the International Monetary Fund to oversee and encourage world trade, were accepted and have dramatically changed the world. Testimony to Keynes's belief that national and supranational economic planning is both necessary and possible. The strain of the Bretton Woods negotiations was immense upon Keynes. In 1946, aged only 62, Keynes died of complications from a series of heart attacks. Yet his legacy lived on. In the 30 years or so after the Second World War, Keynesian policies were adopted across the capitalist world. Economies saw record lows of unemployment and record high levels of economic growth. Keynes's ideas became the new orthodoxy and were particularly attractive to the political left. By the 1970s, however, critics of Keynes's ideas, notably Friedrich Hayek and Milton Friedman, were gaining ground with politicians in countries like the United States and Britain. They argued for a smaller state, free markets, and a reduction in regulation of capitalist enterprise. At the same time, Britain and the United States
began to experience high inflation alongside high unemployment. Known as stagflation, this phenomenon could not be explained by Keynesian economics, and Keynes's ideas came to be discredited, giving way to those of the neoliberals. Nevertheless, the financial crisis of 2008 jolted policymakers into considering alternatives to neoliberal thinking. When the global economy spiraled into decline, rather than wait for the market to correct itself, the G20 nations announced an economic stimulus package of around 2% of gross domestic product to stimulate growth. As one critic of Keynes wryly conceded, I guess everyone is a Keynesian in a foxhole. To be sure, Keynes's ideas need to be modified to suit the conditions of the contemporary world, but Keynes would approve his was not a static or dogmatic understanding of economics. After all, when asked why in the 1930s he had altered some of the positions on economic policy he had previously held, Keynes famously answered, "When the facts change, I alter my conclusions. What do you do, sir?" Essa aqui é a Ana. A Ana sonha no passado. Então, pessoal, esse é um resumão aí do Keynes, né? A importância dele, né, sendo sempre falado, sempre uma visão, né, dessa história que continuou. Não foi só porque tem um barulho aqui, não foi só na época dele que impactou. Então, isso vai repercutir ao longo da história, inclusive na atualidade, e é um autor que merece, né, uma dedicação de estudo para aqueles que têm interesse na economia. Mas para nós aqui do direito, ele vem, né, dar essa primeira percepção da lógica da intervenção econômica, sem, obviamente, como eu falei aqui, sem desconsiderar o capitalismo. É para salvar o capitalismo muito mais do que para criar barreiras ao capitalismo.